tá bom? Ó, Página 16, né, tia? página 16. Aqui tá dizendo o seguinte, ó. Se você tiver dúvida em que página que a gente está, é só olhar aqui no cantinho superior. Você aproxima um pouco a Eu sempre tela, olho aí, tia. você aproxima um pouquinho a tela e você vê em que página que a gente tá bom? Mas eu vou te dizendo. Então a gente está aqui, ó, geração de energia. A gente acabou de ver um vídeo, né, explicando da onde que vem energia elétrica. A gente tem diversas maneiras de obter energia elétrica, mas aqui no Brasil a forma mais comum que a gente utiliza é a geração de energia a partir da força da água, né? Então para isso a gente vai construir uma usina, né? E a gente chama ela de usina hidroelétrica. Por que hidroelétrica? Porque hidro vem de água. Então eu tenho eletricidade a partir da força da água. E a gente sabe para que serve energia elétrica. Né? Se a gente não tivesse energia elétrica agora, a gente não poderia estar tendo essa aula. Nós precisamos de energia para manter os nossos celulares, nossos computadores ligados. Necessitamos de energia para fazer funcionar o roteador de internet, né? Para funcionar a indústria, hospital, escola, para as lâmpadas acenderem. E tudo isso tem a ver com a água, porque o movimento que a água faz para movimentar a turbina vai girar o dínamo. Vocês viram lá no vídeo o que é, aquela peça gigante que fica girando. E esse movimento mecanizado vai gerar essa energia elétrica. Então, ó, aqui a gente tem mais ou menos o esquema que vocês viram lá no vídeo. A água, ela é captada, né? Tem que ser um rio que tenha um grande fluxo de água, que tenha águas assim muito fortes, que empurrem mesmo assim a turbina. Essa água vai entrar por esse espaço, vai girar a turbina, ela vai girar loucamente. E essa força vai girar um dínamo no gerador. O gerador ele vai transformar esse movimento da turbina em energia elétrica e a energia vai passar dos postes, né, dos fios dos postes até a nossa casa, até o hospital, até as fábricas, né? É uma coisa assim incrível, uma invenção maravilhosa do ser humano e é uma forma assim limpa da gente obter energia elétrica, né? A gente não precisa poluir o ambiente, né? É uma forma limpa de obter energia, tá? Então, a usina hidrelétrica, ela vai funcionar a partir do momento em que a gente tem a água mantida numa represa, né? Tipo assim, um laguinho artificial, né? Essa água, ela vai com muita força, né? Para começar a girar essas turbinas, né? Então, quando isso acontece, a gente sabe que a água ela é muito importante para esse processo. Quando isso acontece, é quando a gente tem um grande potencial de água nesse lugar, nesse rio. O que acontece se o rio secar ou se pararem as chuvas? Esse rio vai diminuir de potência, vai diminuir de quantidade de água e vai ser difícil ter energia elétrica, né? Então a gente precisa muito disso, a gente precisa muito da energia elétrica para poder ter uma vida um pouco melhor, né? Aqui tem uma perguntinha na página 16, ó, qual é o estado físico da água utilizada para produzir energia elétrica nas usinas hidrelétricas? A gente sabe que é o estado Líquida. líquido, né? Se a água não tiver no estado líquido, não tem como a gente ter energia elétrica, né? Então a gente depende da força dessa água para a gente poder ter energia elétrica. A gente também viu no vídeo anterior que a gente precisa de água para a gente poder movimentar a agropecuária e a indústria. Por quê, gente? O arroz, o feijão, a saladinha, a carne que a gente vai comer daqui a pouco no almoço, precisa de água para ter esse cultivo. Então a gente chama de agropecuária as atividades que têm a ver aí com o cultivo de plantas e que têm a ver aí com a criação de gado, né? Todas elas são utilizadas aí para atender o consumo humano, para fornecer aí alimento, matéria-prima ou fabricação de vários produtos com base na nossa alimentação. Então, a indústria, ela também vai precisar de água, tanto para poder fazer esses produtos, né? Como para fazer movimentar ali a questão ali, né, da produção mesmo de cada área. Por exemplo, eu tenho uma plantação de tomate, né? Eu preciso de bastante água para poder irrigar essa plantação, certo? Aí eu vou pegar esses tomates e vou mandar para a indústria, né? Chegando lá na indústria, eu vou precisar de água para poder transformar esses tomates
em ketchup, em molho de tomate, né? Alguma coisa nesse sentido. Então a gente precisa da água para movimentar também as Falando indústrias. em ketchup, eu estou comendo um pastel com ketchup. Muito bem. Então, ó, a gente precisa de água que é para ser utilizada na indústria, mas não tem só indústria de molho de tomate, né? A gente tem indústria aí para fabricar carro, roupa, televisor, celular, várias outras coisas, né? E tudo que a gente utiliza em casa precisa de água numa indústria ou na produção de um alimento ou na criação de um gado para a gente poder ter conforto na nossa casa. Então, a agricultura está aqui, ó, exemplificada aqui nessas fotinhos. Olha que bonitinho. Aqui está falando da agricultura, né? Vai utilizar muita água para a cultura dos alimentos, né? E geralmente 70% de toda a água doce, que já não é muita, né, disponível, né, no mundo, é utilizada para poder manter aí as plantações. Isso também é base de nossa alimentação, né? Uma outra quantidade de água muito grande é consumido por animais nos pastos ou até mesmo no cultivo de grãos para alimentação do gado no mundo inteiro. E isso também consome bastante água doce do meio ambiente. E a indústria também, ela está entre os maiores consumidores de água, porque a gente precisa da água para a produção de qualquer tipo de alimento, né? Principalmente no caso de bebidas, né? Refrigerante, suco, consome muita água na produção, né? E aqui, ó, indo para a página 18, a gente tem um Saiba Mais, né? Aqui está falando a respeito de uma água invisível. Já ouviu falar de água invisível? Não? Sim, né, tia? Aqui está dizendo, a água invisível, né? Eu vou ler para vocês aqui o artigo, tá? A água é azul. Já foi um pedaço. O Iberê provou isso. A água é azul? Ô, tia. Pode pesquisar lá no Manual do Mundo, tia, aqui tem o vídeo. Sim. Alguém quer falar alguma coisa? Sim, pode falar. Tia. Você sabia que então os olhos, né? Sim. Então os olhos que são azul, Sim. na verdade é porque eles não têm cor, né? Não tem o mar. Pois ele também não é azul, é por causa que eles não têm cor. E o sol também não é azul, é por causa que ele não tem cor. Interessante. Vamos pesquisar mais sobre isso, tá bom? Você não entendeu, né, tia? Entendi sim. Minha mãe tá aqui do meu lado, não entendeu? Não, você não tá entendendo. Deixa eu te falar o que é. Você tá falando pra mim uma coisa que você conhece e eu não conheço. Não é assim? Você tá me passando uma informação. Você tá passando pra mim uma informação que você conhece, que você estudou e que você sabe o que você tá falando. E eu estou de ouvinte, eu estou ouvindo o que você está me dizendo. Eu não ouvi isso, eu não conheço essa informação, então eu não posso dizer para você se é ou se não é. Por isso eu estou dizendo, é uma informação que eu vou estudar, certo? Eu não posso falar para você que, legal, eu vi em tal lugar, porque eu nunca vi falar disso, né? A Bruna falou a respeito da água azul, eu disse, vou verificar. Você está falando a respeito da cor azul do céu, do azul dos olhos. Ok, eu vou verificar, vou ver se o que você está falando tem fundamento. Mas eu não posso concordar com você ou não concordar com você, porque é um assunto que eu não conheço. Certo? Eu sei por que o céu é azul, mas não da maneira como você está me expressando. Então não se trata de eu não ter entendido, eu entendi, mas primeiro eu vou consultar, primeiro eu vou me informar. Uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado nessa terra é não sair repassando uma coisa que você não tem certeza, né? Eu sei quem é você, eu conheço você e sei que você pode estar falando de alguma coisa que você viu em algum lugar. Ótimo. Mas não é porque eu conheço você que eu vou repassar uma coisa que eu não tenho certeza. Então eu vou confirmar, vou conferir e numa próxima aula, quando esse assunto sair de novo, eu vou te dizer, Ariane, bem que você falou, eu vi assim, assim, assim. Ou então eu vou dizer, Ariane, aquele negócio que você falou assim, assim, não é bem assim, eu vi dessa forma. Entendeu?
Não é o fato de eu não concordar com você que eu não tenha entendido. É porque eu só vou garantir passar uma informação adiante se eu tiver certeza. Certo? Como eu não E o conheço o céu assunto, azul que reflete né? na água? Oi? O céu azul que reflete na água? Não. O céu é azul porque quando a luz ela entra na atmosfera terrestre, a luz ela é branca, certo? E a cor branca, ela é a mistura de todas as cores. Aí você vai falar, nossa, mas o branco é a mistura de todas as cores? Cientificamente falando, sim. Certo? Então, quando a luz entra na atmosfera terrestre, e justamente a atmosfera terrestre ela vai ter a forma esférica da Terra, ela vai ter uma divisão de cores. Só que a cor que fica mais nítida e mais visível quando ela ultrapassa a atmosfera terrestre é a cor azul. Por isso que a gente só enxerga o azul. É isso que eu sei a respeito da cor do céu ser azul. Agora a Ariane está me dizendo que o céu não tem cor. Então eu vou procurar saber. Tia, quando você terminar de explicar aí você olha ali no meu PV, você vê o que eu te mandei. É que eu não vou Ô, poder tia, pesquisar isso agora, você sabe, né? Daqui até 5 horas Ah, da você tá tarde. apresentando. Mas é Daqui... porque eu pesquisei no Google, né? E é azul a água. De certeza. ô, Então, isso aí é tia, uma coisa que você está me dizendo. Aí eu vou pesquisar para saber se é mesmo, certo? Uhum. Pronto, Pode pesquisar. é isso mesmo. Então, posso continuar a aula? ô, tia, Oi. Pode. Oi. Diga, Ariane, pode falar. não tem que eu disse que não tinha cor, né? Hum, Eu não disse, tipo, nesse contexto que não tinha cor. hum. Foi tipo, porque um dia eu tava olhando, aí não tem uns olhos que são castanhos, cor assim, né? Eles têm cor, né? É porque eu tava um dia eu tava pesquisando, eu achei. Aí, então os olhos azul, os olhos que são azul, diz que acho que a pupila, não sei o que é da ó, a cor do olho é azul, porque, tipo, não tem cor. Como se não tivesse cor, o olho azul. Tia, Oi. vocês nessa conversa aí me lembram de uma coisa. Hum, Uma vez eu estava assistindo, sabe aquele filme Jovem Titãs? hum. Então, eu estava lá assistindo e do nada um dos personagens falou que a lua tem a ver com as marés, é verdade? Eu não entendi a sua pergunta. É que a lua faz as ondas. Ó, realmente a Lua tem uma influência sobre realmente a Lua tem uma influência sobre as marés. Isso é cientificamente comprovado, a gente vai estudar sobre isso. Mas no momento, como a gente tem um horário a cumprir, eu preciso terminar o conteúdo de ciências e nós já estamos um bocado atrasados, tá? Então vamos fazer o seguinte: está saindo muitos assuntos interessantes. E parabéns para vocês por isso, tá? Muito criativos, muito pontuais. Sei que vocês têm muita sede de aprender e a gente vai responder todas as perguntas. Mas nesse momento, o assunto que a gente está falando é muito importante também. A gente está falando sobre água, sobre a utilização da água, sobre o uso racional da água e sobre como economizar a água. Então a gente precisa seguir, né, esse assunto para a gente fazer as atividades, tá certo? Que estão propostas no nosso calendário de hoje. Tia, quer dizer que a gente não pode falar nada na aula? Não, a gente pode e deve falar. Mas como vocês estão percebendo, um assunto está puxando o outro, e está puxando o outro, e está indo para uma vertente já fora da água, né? A gente já está indo para as marés, a gente já está indo para as ondas do mar. Então, a gente está saindo fora do consumo da água doce. A gente já está entrando na água salgada. Então, vamos fazer o seguinte. Estamos aqui na página 18, no Saiba Mais. Vamos ficar aqui um pouquinho, até a gente terminar essas atividades na página 20, tá? A gente tem que terminar a página 20 hoje, tá? Então, vamos lá. Aqui na página 18, tá dizendo assim, ó. Água invisível. Como a produção de alimentos e até celulares
podem reduzir as reservas de água, né? Então tá assim, ó, de uma forma geral, quando se pensa em quanto de água é consumida ao longo do dia, é comum lembrarmos apenas das ações cotidianas, como tomar banho, preparar a comida, escovar os dentes, lavar o carro ou as roupas. Em geral, não nos ocorre que existe também o gasto invisível, que é a quantidade de água usada durante a produção de praticamente tudo que é consumido. É fundamental ter a consciência sobre esse consumo invisível de água, que é tão ou até mesmo mais importante quanto os gestos de consumo da água que a gente vê. Então, segundo os dados da ONU, a ONU é a Organização das Nações Unidas. Cada pessoa consome diariamente de 2 a 5 mil litros de água potável contida nos alimentos. Para chegar a esses números, os pesquisadores analisam toda a cadeia de produção de um bem de consumo, com cálculos baseados em padrões que variam conforme os processos e a região de cada produtor. Para esses cálculos, por exemplo, uma única maçã, uma única maçã, consome 125 litros de água para ser produzida. A pecuária também é responsável por um consumo muito alto de água. Para cada quilo de carne bovina, são gastos mais de 15 mil litros de água. Olha, preste atenção. Uma maçã só para ser produzida vai ser gasto 125 litros de água. 1 quilo de carne bovina vai gastar aí 15 mil litros de água. Então, essa quantidade aqui se refere à água de alimentação utilizada para gado, até que ele atinja, né, uma maturidade, e também tudo que é gasto no processo do frigorífico, como limpeza e resfriamento do ambiente. Então, você vê que para você produzir alimentos, a gente consome muita água, né? Para produzir o carro precisa de água. Precisa. 400 mil litros de água. Sim, precisamos de água. Para produzir o carro, ele quer dizer, né? É aqui, ó, na página 19, ó. A água que você não vê o gasto, ó, tá vendo? Ó? Aqui é para você ver a quantidade aproximada de água que a gente precisa para produzir alguns alimentos, né? Então, para você produzir, por exemplo, só uma folhinha de papel, você precisa de 10 litros de água. Para produzir o açúcar, porque você planta a cana de açúcar, né? A cana de açúcar é uma planta, né? Então, você vai gastar 1.500 litros para cada 1 quilo. Para você fazer a camiseta, né, de algodão. Algodão também é plantado. Você precisa usar água para irrigar, né, a terra. Para você produzir frango, o frango bebe água, né? Você precisa de 3.900 litros. Olha aqui, ó. Para você produzir carro, computador, carne, queijo, você gasta muito mais. Tá vendo aqui? Aqui é uma forma de você comparar a quantidade de água que se gasta para você fazer aí esses tipos de produtos. É muita água, não é, gente? Muito Demais. Muita água. Por isso que a água é importante pra gente. A gente precisa de muita água. Eu não carro gasta tanto, porque o carro não só movido a gasolina, também tem eletricidade nele, a eletricidade precisa de água. É porque assim, o carro, ele passa por vários processos de produção. E são vários produtos diferentes. Os pneus é uma fábrica diferente. O couro que é colocado nos estofamentos é outra produção diferente. Cada tipo de equipamento que é colocado dentro do carro, né? O virabrequim, o volante, o radiador, o tanque de gasolina. Cada item de dentro do carro é fabricado numa indústria diferente. A lataria do carro, o farol, a parte elétrica, né? Tudo, os vidros, né? Cada parte do carro é feito em várias indústrias diferenciadas. Cada indústria faz uma parte do carro, né? Não existe só uma indústria para fazer o carro, são várias indústrias que fazem diversas peças que vão formar o carro. E a gente precisa de água para fabricar essas peças, né? Ah, mas tia, não entendi. Como que a gente precisa de água para fabricar essas peças? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó.
Então, Para poder ficar aí, por exemplo. como a fábrica de carros. Tia, Oi, pode como é que falar. faz os cavalos? Não entendi o que você perguntou. É que faz os cavalos? Eu só entendi a palavra cavalos. Ele está perguntando quantos cavalos tem nesse carro. Ah, não sei. De carro, eu não sei nada. Ô tio, o cavalo é feito de quê? Não é cavalo de carro. O cavalo é feito de quê? Aham. De outro cavalo. É. Ah, no cavalo do carro. Não, meu amor, deixa eu te explicar. É, na Roma Antiga, tem alguém que tá apresentando tela aí, tá atrapalhando minha aula. É Renan. O Renan, você Peraí. podia parar, por favor? Felipe, eu acho que você está mexendo aí e apresentou sem querer. Eu pensei que era sua tela, tia. Deixa eu explicar pro Matheus aqui a questão dos cavalos. Matheus, é assim. Na época da Roma Antiga, não existiam carros como existem hoje, claro. Era uma espécie de uma carrocinha que era puxada por 2 cavalos, que a gente chama de biga, tá? Biga era uma carroça que tinha 2 cavalos puxados na frente, ou então, se você quisesse um carro mais potente na época, tinha a quadriga. Quadriga era um carrinho como aquele, só que com 4 cavalos puxando na frente. Então, uma carroça que tinha 2 cavalos puxando na frente, ela vai ser mais lenta do que uma carroça que tem 4 cavalos puxando na frente. Então, os cavalos de potência que fala que tem hoje em dia nos carros modernos é uma estimativa, é uma ideia, é uma forma de linguagem de dizer que o carro é potente e se compara com a força de 200 cavalos, por exemplo. Tá entendendo? Ó, esse carro aqui, ele tem 200 cavalos de potência. Se ele tem 200 cavalos de potência, seria como se colocassem 200 cavalos puxando esse carro na frente. Entende? Essa conta é feita mediante o peso do carro e a potência que o cavalo consegue puxar. Então, é uma estimativa, é uma forma de linguagem de dizer que o carro é potente, tá? Só isso. Não tem cavalo no carro não, viu? Vamos fazer a atividade então, né? A gente tá bem atrasado hoje, mas vai dar certo. Então, eu quero que você pegue aí o seu livrinho, né? Vamos abrir aí na página 20, tá certo? Abre aí na página 20 de Ciências. Tá dizendo assim, ó. Observe a ilustração que representa de forma simplificada o caminho que a água percorre até chegar em nossas casas. Tá vendo, ó? A gente já viu isso aqui na aula passada. A água, ela é captada aqui, ó, dos rios. Eu pesquisei aqui, que eu fiquei curiosa nessa conversa assim de cavalos e tal. Eu fiquei curiosa, eu pesquisei quantos cavalos tem uma Lamborghini, sabe quantos? 580. Tudo bem. Obrigado pela informação, viu? Então, falando aqui da atividade, ó, a gente tá vendo que a água dos rios, ela é captada, né, pela central, né, de que vai fazer aí o tratamento da água. E essa água vai passar por vários processos, pelo menos 4 processos, né, de tratamento da água, para só depois ela ir para uma caixa d'água e depois ser distribuída para as casas, né, de uma vila. Então, agora eu queria que você numerasse aí, né, as etapas, né, junto comigo. Então, a primeira etapa aqui é número 1, né? Qual seria o nome dessa etapa? Essa aqui é a captação. Então, você vai colocar o número 1 na palavra captação, tá bom? O número 2, você vai colocar em tratamento, porque a gente ainda não viu cada um desses tratamentos aqui, tá? Cada um desses 4 tratamentos aqui tem nomes diferentes também e uma ação diferente. Mas a gente dá um nome de tratamento, tá? Depois ele vem para essa caixa d'água, que a gente chama de quê?
A gente chama de Tratamento. distribuição. Não, tratamento é o 2. Eu Tratamento é o confundi, 2. é A porque tá número embaixo, 3, aí eu a olhei número errado. 3 é a distribuição. E a número 4 é o consumo. Certo? Então vocês vão colocar assim, ó. Vai ficar aqui, ó. Tratamento é o 2, distribuição é o 3, captação é o 1 e o 4 é o consumo. Tá bom assim? Todo mundo Tá entendeu? bom. Todo mundo já registrou? Sim, hoje eu tô alegre, mas eu ainda tô com um pouquinho de raiva de essa pessoa. Ai, meu microfone tá ligado? Bom, agora a gente vai aqui, ó, na pergunta 3, aliás, na 2, né? Explique como ocorre a produção de energia elétrica com o uso da água. Nós vimos muito isso, né? Vimos muito isso. Onde é que você vai achar essa resposta? Você vai achar ali, ó, na página 16, é isso? É, na página 16 aqui, ó. Geração de energia elétrica, né? Aí tem aqui, ó, a força do movimento da água produz energia elétrica que é transmitida até as nossas casas, fazendo as lâmpadas acenderem, certo? Então a gente vê que o movimento da água é transformado em energia elétrica, tá certo, gente? Então a gente tem aqui uma proposta de resposta para vocês, mas eu queria que vocês colocassem com as suas palavras, tá bom? Lá na página 16 a gente tem as respostas. Então vocês vão lá na página. Captação. Oi? O que é captação? Quando você capta a água, ou seja, quando você suga a água do rio. Ah, bom. Captar é Nunca pegar. ouvi essa palavra. Ouviu sim, porque na última aula a gente falou muitas vezes. Ô tia, eu vou usar as palavras que tá aqui, tá? Da primeira. Tratamento, distribuição, captação e consumo, tá bom? Quando a gente falou na nossa última aula sobre estação de tratamento de água, a gente falou todas essas palavras e eu expliquei para vocês até os tipos de tratamento que a gente faz na água. Essa aula já está lá no YouTube, está disponível. Você pode ver que a gente está falando várias vezes essa palavra lá. E além disso, a gente está falando de todos os termos, né? Tanto na questão do tratamento da água que vai até nossa casa, como no tratamento do esgoto que devolve essa água ao rio. A gente falou tudo isso na aula passada. Então aqui a gente tem uma proposta de resposta para vocês utilizarem, ó. A água é represada e quando ela é liberada, ela desce por um canal girando as pás de uma turbina gigante. Essa turbina vai se conectar a um gerador que transforma energia usada para movimentá-la e transforma aí em energia elétrica, certo? Às vezes a gente está aqui falando com vocês, dando a aula aqui com vocês, aí a gente percebe que vocês não estão na aula, a gente percebe que vocês estão conversando, que aconteceu alguma coisa em casa, né? E isso daí faz você perder algumas situações na aula, você tem que ficar atento a isso, certo? Você tem que prestar atenção nisso. Se está acontecendo, porque dentro de casa, o ambiente que a gente tem dentro de casa não é o mesmo da sala de aula, né? Dentro da sala de aula, por exemplo, se a professora percebe que vocês estão ficando desatentos, ela leva vocês lá para o espaço de fora, né? Leva lá para o palco, leva lá para a quadra, né? Faz uma brincadeira ou dá uma chamada, né? Geral na sala, vocês ficam dando risada da cara da professora, né? Mas, de uma forma geral, a gente tem ali um ambiente onde você tem que ficar sentadinho, prestando atenção, escrevendo no livro, escrevendo no caderno. Em casa, a gente não tem isso, né? Em casa, a gente tem o irmãozinho pequeno, a irmãzinha pequena, a gente tem um celular que tem joguinho, a gente tem um computador que tem joguinho, a gente tem um aparelho de som que tá ligado musiquinha aqui no meu ouvido, né? A gente tem o cachorro que late, a gente tem alguém que chama no portão. Então, essas coisas chamam a sua atenção, né?
Ou é o cabritinho que tem que mamar, ou é alguém que pula o cercado dentro de casa, né, Theo? Várias coisas acontecem. Aí você se distrai. Se você se distrai, você perde o assunto. Então você tem que ficar sempre ligado e se esforçar. Até eu mesma, como professora, também passo por isso. Eu tô aqui sentadinha dando aula para vocês, ok. Mas Daqui não a é eu pouco, que dou de mamar pra ele, eu só dou quando a aula acaba. Quem dá de mamar pra ele quando eu não tô aqui é minha mãe. ok, tudo Pedro tá bem. na aula. Hã? Pedro tá na aula. Não entendi. Pedro tá na aula. Não. Ele acabou de me contar, né? Pois é. Então, aqui em casa acontece a mesma coisa comigo. Às vezes eu tô aqui, alguém chama no portão, as cachorras começam a latir. Às vezes a Nana vem me perguntar alguma coisa, o Robson vem me perguntar alguma coisa. A gente fica agoniadinho, mas eu tenho que me manter firme, né? Para vocês que são crianças já é mais difícil. Então vocês têm que aprender a se organizar, tá bom? Para vocês não perderem os assuntos. Vou acabar da mão, tia. Aí quando vocês escutam um assunto, vocês falam: "Nossa, eu nunca vi". Viu que nós estamos estudando. Aí aqui na pergunta 3, ó, pensando que existe um gasto de água para produzir tudo aquilo que a gente consome, de que forma nós podemos evitar o desperdício de água, dessa água invisível? Essa água que você não vê, que você acha que ela vai durar para sempre, mas que ela está acabando, né? De que jeito você poderia evitar o desperdício de água? Quem quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Desculpa, tia. Mas Ah, mas você tá se ligando porque tá escrever. Eu não entendi não, Raquel. Alguém sabe me dizer de que forma que a gente pode fazer para evitar o desperdício de água? Para Bem, a gente pode limpar a calçada não com uma mangueira, mas com uma vassoura. Não limpar o carro muitas vezes, só quando for necessário. Comprar, usar aquelas torneiras automáticas assim, né? Que você aperta, sai, aí depois para. A gente também pode comprar assim, menos produtos desnecessários, porque quanto mais a gente compra produtos desnecessários, eles têm água, certo, tia? Certo. Têm água. Então, quanto mais a gente consumir esse produto, mais vão fazer e mais vão gastar. Sensacional sua resposta. Meus parabéns. Eu aprendi agora. A professora aqui foi você. Parabéns, viu? Excelente resposta. Inclusive, a gente tem aqui, vamos propor essa daqui para vocês, ó. É as mesmas respostas que Lara acabou de dizer, tá? Então, antes da gente fazer alguma compra, a gente tem que refletir sobre essa necessidade, se a gente realmente precisa disso, né? A gente tem que diminuir o consumo, evitar o impacto negativo, né? De produção de novos itens, né? Então, a gente tem que realmente ficar atento no consumo de água e evitar desperdício. Tá bom, gente?